Queridos irmãos, hoje nós celebramos São Tomé. São Tomé, que é um grande discípulo, melhor, um apóstolo de Jesus, que ficou conhecido, famoso, sobretudo pela experiência com o ressuscitado, que aparece para ele, que aparece novamente aos discípulos, especialmente por causa dele, 8 dias depois da primeira aparição. Um dia eu perguntei a uma pessoa se Tomé era um discípulo bom, um apóstolo bom ou um apóstolo ruim. Um apóstolo daqueles assim bons de verdade ou um apóstolozinho mais ou menos. E a pessoa ficou assim, como assim? Eu disse, não, entenda aqui a situação. Tomé é escolhido por Jesus para segui-lo. Depois, passa 3 anos seguindo Jesus. E vendo os milagres, e vendo os prodígios, e vendo tudo que ele fez. E ele promete que vai ressuscitar. Então Tomé vê ele morrendo e espera no 3º dia que ele apareça aos discípulos. Entretanto, Tomé não estava entre eles, entre os apóstolos de Jesus. E quando chega e dizem, Tomé, nós vimos o Senhor, ele diz, eu não acredito, se eu não ver e se eu não tocar, eu não vou acreditar. A pessoa disse, é um apóstolo ruim. Por quê? Porque ele deveria acreditar. Se ele é um apóstolo de Jesus, ele deveria acreditar que Jesus ressuscitou, está vivo no meio dele. Jesus já tinha dito, já tinha prometido, então ele tem que acreditar. Não é um bom apóstolo. E aí eu comecei a refletir com essa pessoa, tentando explicar para ela que, na verdade, Tomé é um excelente apóstolo. Ele é o apóstolo que quer não somente compreender o mistério, mas ele quer viver o mistério. É impressionante porque às vezes quando aquela informação ela não compromete a nossa carne, é muito fácil de acreditar. Por exemplo, alguém me disse que falou com Deus. E aí a pessoa veio para mim dizendo que falou com Deus e ouviu a voz de Deus e você diz, ok, muito fácil de acreditar. Mas se a pessoa diz assim, Deus falou para mim e ele me disse que você deveria fazer isso. Aí você diz, peraí, como assim? Que voz de Deus é essa? Como foi que ele te disse? Quando nós queremos nos comprometer com aquela voz de Deus, com a vontade de Deus, nós fazemos questão de nos perguntar, de nos questionar. E aqui está a beleza do segmento de Tomé. Tomé, ele percebe a importância de envolver a sua própria humanidade, a sua razão, os seus afetos, naquela relação. Por quê? Porque aquela relação, ou seja, Jesus ter ressuscitado ou não, vai comprometer a sua própria carne. Tomé, em outros momentos na Bíblia, menos evidentes do que esse, quando ele toca o lado aberto de Jesus, ele também expressa como ele era um discípulo desejoso de cumprir a vontade de Deus. Um dos momentos é quando Jesus diz que vai para algum lugar e que eles devem segui-lo, e ele diz, Senhor, como é que nós vamos te seguir se nós nem sabemos a via? E então Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outro momento, Jesus diz que vai voltar para a Galileia, e então Tomé pergunta a Jesus, Senhor, outros dizem para Jesus, na verdade os outros apóstolos, Senhor, como assim nós vamos voltar para a Galileia? Nós acabamos de sair da Galileia e queriam te matar. E Jesus então diz que vai voltar para a Galileia, e Tomé diz, nós vamos morrer com ele. Se nós percebemos isso na vida de Tomé, nós vamos tirar uma concepção do Tomé simplesmente incrédulo, mas do Tomé que deseja comprometer a sua própria carne na relação. E aqui, queridos, nós entramos numa coisa muito importante. E a coisa muito importante é a importância da humanidade na relação com Deus. Deus se relaciona conosco de forma humana. Ele é Deus, mas ele se fez homem para se relacionar conosco assim. E ele espera que nós nos relacionemos com ele também humanamente.
que isso quer dizer? Isso quer dizer, primeiro, que é a nossa humanidade que se envolve na relação. Às vezes a gente pensa que um santo é aquela pessoa desencarnada, que tudo ótimo, tudo eu acredito, e eu faço tudo do jeito que é para ser, e eu não questiono nada, e eu não pergunto nada, e eu faço tudo o que Deus quer para mim, amém. Isso não existe. Esse santo não existe. Um santo, ele é feito de humanidade. Ele é feito de resistências interiores e de vitórias interiores. Resistências da sua carne contra a vontade de Deus e a adesão da sua carne à vontade de Deus. E aí vem a dinâmica do Espírito Santo, vem a dinâmica da minha vontade que é purificada e se torna aquilo que Deus quer, purificada para que o homem novo nasça. A luta é entre o homem novo e o homem velho. E essa luta envolve a minha humanidade. Esse modelo de santidade que a gente acha que a gente vai virar anjos e não vai mais lutar, e vai ser tudo perfeito, e a gente só vai fazer tudo o que Deus quer e acabou-se, ele não existe. Existe sim os santos que lutam para fazer a vontade de Deus, que não querem fazer outra coisa senão a vontade de Deus para si. E aqui está a grande beleza da vida de Tomé. Tomé, como nós sabemos, diz a tradição, Tomé vai morrer martirizado. Diz a tradição que ele vai ser morto com uma lança enfiada dentro dele. Uma lança, e Tomé morre martirizado. Ele também recebe essa coroa do martírio, né? A palma dos mártires. E Tomé, por isso, nós percebemos esse apóstolo intrépido que após a ressurreição de Jesus e após tocar no lado aberto, vai anunciar o Evangelho a todos os povos. Querido, o ensinamento é esse. Mais do que desejar uma relação angelical, na qual eu acho que eu vou ser assim perfeito e tudo que Deus disser eu vou fazer imediatamente como Ele quer, eu prefiro uma relação humana. Uma relação humana que a vontade de Deus vai vir para mim, vai chegar na minha vida e eu vou algumas vezes resistir a ela e eu vou pedir a graça de Deus para não resistir. E eu vou pedir a Deus que transforme meu coração para não resistir à sua graça. E eu vou fortalecer o homem novo com oração, com jejum, com esmola, com penitência, para que o homem novo vença o homem velho. Vou pedir a Deus que confirme a sua vontade, e não é isso que nós fazemos. Senhor, confirma, se tu queres mesmo, confirma a tua vontade. Nós não precisamos ter vergonha disso. Por quê? Porque esse é o caminho dos santos, que algumas vezes vão resistir, mas vão pedir a Deus a graça de não resistir mais e de aderir. A adesão à vontade de Deus é um processo humano e divino. É um processo humano, a minha carne e a graça. Aonde é que está a graça em tudo isso? Está aqui, movendo o meu coração e agindo no meu coração. E assim nós vamos nos tornando melhores. Nós vamos ter coragem de um dia entrarmos na dinâmica que Tomé entrou. Quem sabe, até do martírio. Mas para isso, nós precisamos pedir, Senhor, renova em mim esse toque, o toque que Tomé teve. Por isso, querido, Tomé não pede para tocar no lado aberto simplesmente porque duvida. Tomé toca no lado aberto para que ele possa aderir incondicionalmente à vontade de Deus e abraçar no tempo certo o martírio que lhe espera. A humanidade esconde a divindade do Senhor. Naquele corpo glorioso se esconde o homem divino, o Deus onipotente. Por isso Tomé vê e crê. Tomé vê uma realidade física, temporal, e crê numa realidade sobrenatural. É necessário que nós tenhamos esse olhar de Tomé. Tomé precisa ver. Ele precisa ver o humano para tocar e para crer no divino. E não é isso que Deus faz conosco.
Ele nos dá a Eucaristia para que nós, vendo a Eucaristia, possamos crer naquilo que não pode se ver. Tomé, com os olhos humanos, vê o físico e material, e com os olhos da fé, ele crê na ressurreição de Cristo. Se nós tivéssemos os olhos de Tomé, cada Eucaristia seria um toque aberto no lado aberto de Jesus. Um toque no lado aberto de Jesus. Cada Eucaristia seria botar o dedo no lado de Jesus. Às vezes pensamos, como eu queria ser como Tomé para colocar o dedo no lado aberto de Jesus, no seu próprio corpo. Ele não só dá o seu corpo para ser tocado, ele dá o seu corpo para ser comungado. Nós comemos do corpo do Senhor, nós bebemos do sangue do Senhor. E ali, naquela realidade física, nós temos acesso às realidades sobrenaturais. E não adianta só olhar para crer, porque para crer é necessário que o olhar vá além do que ele está vendo. Mesmo o Senhor ressuscitado não seria suficiente para que nós crêssemos no Senhor. E o que é suficiente? É suficiente a fé, que nos faz acreditar naquilo que nós não podemos ver. Que Deus te abençoe, que São Tomé nos ajude a humanamente desejar conhecer bem a vontade de Deus para nos comprometer a ela. Porque se nós não queremos fazer a vontade de Deus, nós simplesmente escutamos e dizemos que cremos. Mas enquanto a nossa fé não muda a nossa vida, é porque nós ainda não acreditamos. Quando nós acreditamos, a fé muda a vida e nós somos transformados por aquela vida que o Senhor nos deu, pelaquela experiência que o Senhor nos deu, e somos capazes de dar a vida até o martírio. Que Deus te abençoe.